Vou acompanhar aqui no monitor do lado aqui. Vamos ver. Estamos ao vivo, minha gente. Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui o site do curso aqui para eu ver. A gente tem Fala, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Tem um delayzinho, Newton, de uns 20 segundos do que a gente está vendo aqui para o YouTube. Então, ó. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Agora acabou de aparecer no YouTube aqui para a galera. Aqui para o YouTube. Boa tarde, pessoal. Então, ó. Fala, pessoal. Agora acabou de aparecer no YouTube aqui para a galera. Newton, você tem que dar um mute no YouTube. Acabei de fazer. Show. Hoje a gente está aqui perdido aqui nessa ferramenta nova que o nosso amigo Dirceu Rezende Background está ocupado lá em Barbados, pegando um sol na praia, igual um calango. Beleza, galera? Tá lá em Barbados, perdido. Tá criando barba. Tá criando barba lá em Barbados. Tá criando barba. Massa. Vamos aí, uns minutinhos para a galera chegar. Newton, diretamente da Bélgica, Edivaldo, diretamente de Dublin. A Bélgica é o melhor cerveja do mundo, melhor chocolate do mundo, e tem mais um melhor do mundo, não tem, que o Marcelo fala? É batata frita, né? Batata frita. Na verdade, batatas, French fries, batatas francesas são originadas na Bélgica, né? Não é... Eu encontrei uma cerveja aqui, uma cerveja de trigo, cara. Nunca tinha tomado igual. Ô, cerveja boa, meu. Vou te visitar, hein, Newton? Pô, vem aí, Edivaldo. Essa é boa. Vou mandar uma foto para você, que eu acho que deve ter aí pela Irlanda dela. A Roegaarden é daí também, não é? Da Bélgica? Hã? Roegaarden. Não, acho que é holandesa. É holandesa? Acho que é da Holanda, é. Eu não lembro o nome agora, é Green Case? E Dublin tem o que de melhor do mundo? Tem alguma coisa, Edivaldo? A Guinness, né? Melhor Guinness do mundo é aqui. Apesar que não é muito boa, não, mas é a primeira, assim, quando você tá sem comer nada, é boa para dar uma reforçada. Mas... Nós temos... Tá ali, boa. Vamos lá, galera. O pessoal vai chegando aí sabadão à tarde. A gente está aqui sábado à tarde. Vou relembrar vocês mais uma vez, porque aqui são 3 horas da tarde e na Irlanda e na Bélgica são que horas aí? Aqui é 7. Aqui é 8. Na Bélgica é 8. 8 horas para o Newton. Se a gente faz essa live durante a semana, 8 da noite, para o Newton seria 1 hora da manhã, né? Meia-noite para mim. Meia-noite para o Edivaldo. Então não rola. Então a gente está aí sábado fazendo a live, vai ter menos pessoas, mas fica gravado e quem veio aí vai ter a oportunidade de perguntar ao vivo aí para esses caras aí para a gente responder. Beleza, senhores? Galera tá ansiosa. Quem fez o curso? Quem daí que já está na live que já fechou o módulo 1 e 2? Logan foi o primeiro a entrar no curso. Logan foi o primeiro certificado do módulo 1 e do 2. Felipe tá falando ali que tava ansioso pelo módulo 3. Só tem 10 horas só para ele destrinchar lá. Se você for sem parar, começar às 8 da manhã, às 8 da noite você termina. Então, acontece que não é assim, né? Porque, na verdade, a ideia não é o cara ficar só ouvindo, né? O legal é ele pausar, fazer um laboratório, ter umas máquinas virtuais, brincar com a coisa, né? Porque verdade, bem lembrado. Só ficar ouvindo, não sei se tem muito proveito. Então, assim, o cara vai levar uma semana aí para consumir esse módulo aí de 10 horas, cara. No meu entender, assim, para fazer legal, vai uma semaninha aí, tranquilo. Tem uns dois aí que ainda não conseguiu fazer o do Marcelo ainda. Vamos lá, galera. Vai que a fila tá andando. Daqui a pouco a pressão vai para o Edivaldo lá pro próximo. Os próximos, né? 4 e 5 vão ser juntos. Isso. O próximo, a gente resolveu juntar os módulos 4 e 5, porque é um assunto só, a gente vai emendar tudo e falar teoria e prática numa coisa só. Pode esperar mais umas 10 horas também. Nossa. Show. Vamos lá, Newton. Então, fizemos lá o módulo 1, módulo 2. Se alguém tiver alguma dúvida desses módulos ou de alguma coisa que vocês estão, algum problema que vocês tiverem aí no dia a dia, vão mandando aí que a gente vai tirando essas dúvidas aí. Aproveita que vocês estão aí e aproveita essa galera aqui.
Mas, enquanto não aparecem dúvidas, vamos falar do módulo 3. Então, galera, o Newton ficou lá no Brasil um tempão e a gente lá no SAT, todo SAT, Newton, grava um curso para mim. Newton, grava lá o curso de cluster, grava, por favor, Newton, não tem, Newton, pô, vocês são caras, grava. Aí agora, que realmente, finalmente a gente conseguiu juntar os 4 aí, fazer ele gravar um curso, ele se empolgou e meteu logo 10 horas de cara no primeiro módulo dele aí. Pois é. O negócio é que, assim, às vezes cara, a gente acaba se empolgando com a coisa, né? E aí você quer ir um pouco no detalhe, porque, pelo menos eu, quando eu faço, eu faço pensando que pode estar assistindo aquilo alguém que nunca viu na vida, né? Então, o cara está ali justamente querendo aprender. Então, a gente tem que, às vezes, ir num certo... descer um pouco o nível, colocar todo mundo no mesmo nível, e aí depois você sobe o nível de novo. Então, acaba sendo uma coisa assim, pô, o primeiro tópico aí sobre visão geral do Always On tem mais de 1 hora, e é, de certa forma, uma coisa assim que, né, é simples e seria rápido, mas eu gosto de tentar ir um pouco mais baixo, pegar as pessoas que estão iniciando, tudo. Então, ficou um modo muito bacana e eu tenho certeza que a galera vai gostar muito aí desse curso. Que, na verdade, o módulo por si só já é um treinamento quase completo, né? Isso aí. A gente dividiu em módulos, porque imagina juntar todos esses módulos que a gente está fazendo em 10 módulos diferentes num treinamento só. Ia ficar 60 horas, 80 horas de curso. Então, a gente dividiu, que a gente entrega mais rápido, vocês... Exato. Gastam menos tempo para terminar aos poucos, vão pagando aos poucos, que aí fica valores menores, não vai ser um valorzão de 80 horas de curso, e tá bom para todo mundo. Show! Esse próprio módulo 3, o pessoal vai ver que assim, tem vários tópicos, né? Está em, acho que, 9 tópicos, né? Então, tem um tópico que a gente fala sobre uma visão geral do FCI, o que é o FCI, quais são as features de alta disponibilidade que o SQL Server possui, qual a diferença entre eles e tudo. Então, depois vem a parte de multi-points. Então, não é só chegar e sair instalando um SQL Server com multi-points, né? Eu entrei no conceito do multi-points. O que é o multi-points? Como que ele funciona? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Então, depois de uma introdução do multi-points, é que vem a parte de laboratório, né? Que é a parte da instalação do SQL Server, utilizando o multi-point. Então, as coisas são amarradas, né? De certa forma, por exemplo, quem começar a fazer o módulo, se ele for querer já ir direto para a parte de instalação, e ele não souber de multi-point, ele não vai entender o uso do multi-point lá durante a instalação. Então, o cara tem que realmente pegar o conceito e depois utilizar esse conceito em cima do laboratório, que é a instalação do SQL Server, entendeu? Entendido. Então, 10 horas é o recorde até agora, bateu o recorde do Fabiano aí, de qualquer curso dele, nesse módulo de 10 horas, e sensacional. Para ele ter gravado essas 10 horas, ele deve ter gasto umas 40, 60 horas lá de preparar tudo e gravar. A gente se reuniu antes, Edivaldo, Marcelo, antes de tudo, para dar uma revisada no material. E uma coisa que o pessoal vai perceber também é assim, eu fiz muito pouco cortes, tá? Porque às vezes, então tem muita coisa que dava erro e eu entrava no troubleshooting, entendeu? E a gente faz o troubleshooting ali na hora. Então, assim, tem a parte lá da instalação porque eu faço 2 instalações aí, né? A parte com multi-points, depois a gente fala sobre cluster shared volume. Então, inclusive, esse tópico eu quebrei ele em 2, justamente para não deixar um vídeo muito grande, porque só a parte de introdução do cluster shared volume tem mais de 40 minutos. Tem, inclusive, um lab ali, uma demo e tal. Então, o pessoal vai ver que tem bastante troubleshooting. Então, eu achei que não ficaria legal cortar. Eu falei, vamos deixar o negócio natural, deu erro, eu não estava esperando, a gente resolve e deixa rolar, porque eu acho que o legal é justamente isso, né? Não ter aquela coisa muito engessada, né? Particularmente, eu fui fazer um treinamento, eu comprei um treinamento, acho que foi para a prova de certificação do Azure, aí, o AZ900. Falei, vou comprar. Meu, o cara parece um robô falando, o cara entra e fala, e aí entra, parece que é um robô ali
falando o negócio. Eu cortei muita coisa justamente para deixar o natural, entendeu? Então, Só pegando um gancho aí pegando um gancho no que o Fabrício falou, a gente se propôs a fazer esse treinamento os 4 juntos, né? Justamente pelo ponto de, se eu fizer um treinamento sozinho, ou o Newton, ou o Fabrício, por exemplo, você pode deixar passar alguma coisa, você pode deixar, não é que você não sabe, tá, mas pode deixar esquecer alguma coisinha. Então, a gente está dividindo, cada um é o pai de um módulo e os demais sempre estão revisando. O Newton fez esse módulo, a gente fez uma reunião de mais de 2 horas aqui, revisando parte por parte do módulo. Eu vi o treinamento inteiro todo que a gente discute para, no final, entregar aquilo que o Newton preparou e foi revisado por todo mundo, e a gente faz as devidas adições, alguma coisinha que faltou, que passou, então tá bem refinado. Acho que o pessoal vai gostar. Beleza. Então tem aqui a primeira pergunta aí mais sobre o curso, além do alô do Edivaldo aí, pro Edivaldo aí, do melhor amigo dele. Então, não conheço essa pessoa, ele é meu melhor amigo. Tá criando barba lá em Barbados? Falando em Lab, Newton, a galera vai ver você fazendo. Como que eles podem preparar um ambiente desse? Usar alguma conta no Azure ou a maquinazinha deles mesmo ali, com 2 VMzinha pequena, consegue subir? Qual que seria a dica para a galera? Eu acho melhor. Eu usei um Lab usando o Hyper-V do meu Windows 10. Eu tenho o Windows 10. Nós não entramos nesse conceito de ensinar a montar, né? A montar a máquina virtual. Agora, se o pessoal tiver dúvida sobre isso, o que a gente pode fazer, lá no meu site, que infelizmente não está sendo muito populado, eu tenho lá um treinamento que eu fiz na época da criação de 2008 ainda. Tem um módulo lá, que acho que é o módulo inicial, é só sobre como montar um ambiente virtual com Hyper-V. Então, o pessoal pode ir lá, eu posso até ver se eu acho o link, a gente coloca o link aqui no YouTube, porque a gente não entra no conceito de montar as máquinas virtuais, de instalar o Hyper-V, de configurar o Hyper-V, né? Porque eu entro no conceito... Até o seu livro, se eu não me engano, o Logan deu um negócio legal aqui agora. Até o seu livro, eu me lembro que eu montei meu primeiro lab com o livro de vocês, seguindo passo a passo lá, e funcionou. No meu livro tem. Então, eu parto do princípio que o cara já tem a máquina virtual montada. Então, eu mostro nesse treinamento onde que ele baixa o SQL Server, porque, obviamente, assim, o cara, às vezes, ele não sabe e não tem o SQL Server. Então, eu mostro naquela parte antes da instalação, de a gente partir para a instalação propriamente dita, eu mostro como que faz o download do SQL Server 2019, versão de avaliação de 180 dias. Então, eu mostro direitinho como o cara vai lá no site da Microsoft, faz o download do executável, transforma o executável em ISO, como que ele associa esse ISO na máquina virtual para ela aparecer como um disco dentro da máquina virtual e aí instala. Então, a partir desse ponto, eu inicio o processo de instalação do laboratório. Entendeu? Entendido. Aí, ó, mais um livro vendido seu aí, Newton, ó. Vai para Ana, lá do Rio. Show de bola, Ana. Obrigado, hein? Inclusive, Edivaldo, a gente estava conversando, não sei nem se seria o momento, mas assim, o pessoal vai ter a oportunidade de ganhar um livro aqui, né? Como é que é a novidade aí? Fala aí, dá detalhes aí. Acho que já pode falar, não tem problema não. Pode falar, né? Tirar, né? A ideia é o seguinte, o treinamento ficou muito bacana, né? É um treinamento de 10 horas, então eu acho que assim, o cara que concluir isso daí, qual que é a ideia? Isso é uma coisa minha, né? Quando a gente estava conversando, vai ser um compromisso meu com quem fizer o treinamento, tá? Esse treinamento, ele vai ter 25 questões, tá? Não poderia deixar um módulo de 10 horas com 10 questões. Não tem nem questão para tanto conteúdo. Faz uma prova de certificação. Então, vai ter 25 questões. E a minha ideia, como a gente estava alinhando, dentro dos próximos 30 dias, certo? Isso. A pessoa que concluir esse módulo e obtiver a melhor qualificação nos testes, vai em uma tentativa. Na primeira tentativa, porque os testes permitem fazer várias tentativas. Então, também não seria justo a pessoa tentar 3, 4 vezes e tirar um 10, entendeu? Então vai ficar lá tentando 20 vezes e gabaritar tudo, né?
Então, a ideia é aquele que concluir o módulo e obtiver a melhor pontuação vai ganhar uma cópia do livro que eu vou enviar diretamente para o endereço de quem ganhar, tá? Show. Então, vamos lá, recapitulando. Vou tentar. Galera. 25 questões, tá lá. Então, você vai fazer o curso, mas faz com calma. Tá aprendendo, porque você só tem uma chance. É igual a prova de certificação ali, ó. Fez a primeira vez, quem fizer a maior nota vai ganhar um livro em casa do Newton e do Marcelo. Se a pessoa já tiver o livro, ela pode escolher outro para mandar. Se ela já tiver o livro, a gente pode fazer o seguinte, para ficar legal. Se ela já tiver o livro, provar que tem o livro, eu reembolso o valor do livro para ele. Oi, desculpa? Você reembolsa? Se a pessoa já tiver o livro, fala, não, pô, eu ganhei, eu tenho a melhor pontuação, mas eu já tenho o livro. O que eu faço? Eu reembolso o valor do livro. Não, calma, melhor. Ao invés de você reembolsar o valor do livro, a gente vai dar o treinamento do próximo módulo de graça para essa pessoa. Fechou? Show, Pronto. Aí, pronto. Matou tudo. Agora quebrou a perna. Então, se você tem o livro ou não tem o livro, tá aí. Vai ganhar. Vai ganhar alguma coisa. Show de bola. Então vamos lá, vamos recapitular para ficar claro aí e depois não ter dúvida. Tá gravado, tá no YouTube. Tá gravado, ó. YouTube, ó, o Logan, que começam os jogos. Ó, o Logan amanhã termina esse treinamento aí. Tá ficando bom esse negócio aqui. Ó, o teste tem 25 questões, certo? Quem iniciar o módulo, daqui 30 dias nós vamos fazer o levantamento e ver quem concluiu o módulo, quem fez os testes, certo? Isso. De quem fez o teste, quem obteve a melhor classificação nos testes. Certo? Na primeira tentativa. Na primeira tentativa. Aí foi lá, o Newton tirou 9,8 na primeira tentativa, mas o Edivaldo tirou 10, mas ele fez 2 vezes. Só conta a primeira tentativa, certo? Certo. Quem ganhar, ganha um livro. Se a pessoa que ganhar, que tiver a melhor pontuação, já tem um livro, ele vai ganhar o próximo módulo grátis, certo? É isso? Exato. E o livro vai chegar na casa dele. Então vai livro, frete. O livro vai chegar na casa dele. Não importa onde... Ô, Newton, eu lembro que eu ganhei o livro de vocês, eu não comprei, eu ganhei. No SQL Stat de São Paulo, eu respondi uma pergunta corretamente e ganhei. Posso fazer a prova aí de novo? Tentar ganhar mais uma vez? Agora você faz parte do treinamento, né? Brincadeira. Você lembra? Eu ganhei, não paguei. Então challenge aí. Já fica a dica para o próximo, Edivaldo. Então, o acabou de implantar um novo formato aqui de games. Os livros que eu participei já são gratuitos, então não vale, né? Tá lá para download de graça desde 2014, se não me engano. Isso. De repente já fica aí para a gente fazer um sorteio para o módulo seguinte. Exatamente, acho que virou, o Newton deu uma ideia, ele não quis dar essa ideia exatamente. Criou um padrão, hein, Newton? Um padrão top aí para incentivar a galera a tirar a maior nota possível na primeira tentativa. Cara, Danilo tá perguntando se empate tem distribuição de livro. Empate é quem terminar qual primeiro. Qual é o empate, Newton? A gente definiu o empate. Na verdade não tem empate, né? O empate é quem concluir primeiro. Isso, então o empate é quem concluir primeiro. 2 pessoas concluindo no mesmo segundo, acho bem difícil acontecer. Aí merece ganhar o livro os 2, né? Aí eu pago um livro. Se for no mesmo segundo... Se for no mesmo segundo, eu pago o segundo livro para você, Newton. E manda para ele também. Beleza? Danilo, então empatou. É bem difícil, porque vai ganhar quem acabar primeiro. Então você tem aí o tempo para fazer o mais rápido possível, mas também não pode sair fazendo amanhã, porque você tem que estudar, senão você não vai tirar a maior nota possível. Aí você tem que balancear aí, ó, custo-benefício. Será que 30 dias é suficiente, Edivaldo? Vocês acham que esses 30 dias é pouco, galera? Principalmente aí vocês que não fizeram o módulo 2 ainda, tem um monte de coisa para fazer na vida. O que vocês acham aí? O que você acha, Logan? Você que foi o primeiro a terminar, tem que incentivar a galera a estudar rápido. O que você acha, Logan? 30 dias é o suficiente? Que ele terminou os outros primeiro, né? Então tem que ter um parâmetro puxado aí para os demais. Parâmetro alto aqui, ó. Exatamente. Bora, pessoal, dá uma opinião aí de vocês. Vamos esperar. Aí. Tem uns 20 segundos aí de delay. Esperar chegar a pergunta lá no YouTube. Eu particularmente, acho 30 dias muito, muito puxado, muito pouco. Mas também se o cara demorar muito, aí vai o Logan lá em 1 ou 2 semanas, já respondeu tudo certo, já ganhou, entendeu?
Então, mas aí, Não, mas aí a gente vai fazer o fechamento em... Isso, mas aí pela nossa regra, se alguém gabaritar, você tem que botar uma perguntinha difícil aí, Newton. Se alguém gabaritar, o concurso acaba, concorda? Se alguém gabaritar... Ele acabou primeiro. Se alguém gabaritar, o concurso acaba, né? Show. Porque não tem como ninguém ganhar dele, né? Isso aí. Não tem. Aí, o cara que gabaritar, o cara estudou bastante, hein? O nosso Power, fazedor de cursos e provas, falou que se dedica a dar. O nosso Luiz, tentando engambelar a gente aí, já falou que é pecado, que não sei o que, tal. O Jefferson não teve tempo para fazer o Jefferson também não conseguiu tempo para fazer. E aí? Vamos pôr 45 dias aí, 45 dias. Fica no meio. Beleza. Se alguém gabaritar, a gente anuncia antes que acabou. Então vamos já colocar uma data? Vamos já colocar uma data aí? 45 dias a partir da data de hoje. Exatamente. Vai dar quando? Vem aí, Fabrício. Faz um get date mais 45 aí. Hoje, a partir da data de hoje, nessa data aí, limite, a gente vai fazer o levantamento, ver quem concluiu, quem fez os testes e quem foi o melhor classificado dentro dos 45 dias. Isso. 11 mais 15, 26. Tem dia 31 ali no meio e tal, 26 de agosto? 26 de agosto. Show. 22, pagaria aqui. 30 mais... não, peraí. 30 dá 11 de agosto, mais 15, 26. Aí tem dia 31, seria 25, eu acho. Esse é... Que dia que é? Já mandaram um get date aqui pra gente, aqui, ó. Eu tô sem isso, é 22. 25? É isso aí, 25. Minha conta era 25. Eu tô doido aqui. É 11 do 7, eu coloquei 7 do 8. Então, 25, tá aí. Dia 26, meia-noite, acabou o prazo. E a gente faz o levantamento final. Que dia que ficou aí? Eu tava lendo aqui o Jefferson. Que dia que ficou? Show. Ficou dia 25, meia-noite. Beleza. Então, dia 26, a gente vai fazer o batimento e anunciar quem foi o melhor, quem obteve a melhor classificação no teste, beleza? Show, Newton. Newton inovando nos treinamentos da Power Turning. Curti. Vou dar ideia lá pro Fabiano agora. Cara, tem que incentivar a galera, né? O treinamento tá legal, os módulos são bacanas, eu acho que o pessoal só tem a ganhar. E olha aí, o Jefferson tá falando aí que ele já tem o livro, então pega firme para ganhar o próximo módulo. Isso aí. Próximo módulo a gente vai fazer do Always On Availability Groups, propriamente dito. E aí vamos destrinchar também, tentar baixar o nível lá para vocês entenderem do conceito, a implantação, o troubleshooting, tudo certinho. Mas vamos lá, foco no módulo 3. Vamos lá, então. Então, passada aí a nossa promoção não é nem promoção, nosso desafio. Então, isso é um desafio, né? Eu acho que é bacana isso, para incentivar o pessoal. Ficou legal, curti. Vou levar essa ideia para os outros instrutores aí da Power Turning. Estão criando tendências. Não, até porque muitas das vezes o pessoal compra o treinamento e fica lá um tempão, 3, 4, 5, 6 meses, e ele às vezes nem olha mais para aquilo. O cara gastou o dinheiro no treinamento e de certa forma está deixando meio que de lado. Então, assim, vai aí um incentivo para o cara poder realmente isso aí. Usar bem o que ele tá gastando, né, meu? A galera faz o que a gente fez durante um ano para lançar esses cursos. Procrastina, né, Edivaldo, essa palavra? Procrastinação. Eu tenho certificação master nisso. Não é não, Fabrício? É isso aí. É um treinamento de backup aí que tá aqui todo desenhado, só falta gravar e não saiu. Show. Então, não é fácil, não. Exige bastante da gente daí também. Né? Vamos dar uma passada, então, você já começou a falar alguns pontos aí, mas vamos tentar entrar aí, seguir num passo a passozinho, o que a gente vai ver aí nesse módulo 3, rapidinho pra galera? Resumido aí. Você não consegue colocar aí na tela aí, Fabrício? Consigo. Edivaldo, vou pedir sua ajuda, porque eu estou controlando todos os comentários aqui. Compartilha sua tela lá
tela do curso. Você já se inscreveu? Só aquele primeiro parte lá onde tem os módulos ali. A ementa. Ah, tá. Isso. Beleza, só me dá um segundinho aqui. Eu vou abrir aqui. Eu tô aqui fazendo a função do Dirceu, que tá na praia, igual um calango, torrando no sol. Tá fazendo barba. Deixa eu ver aqui, como é que eu compartilho? Share screen. E aí o pessoal vê, né, os tópicos aí dos módulos. Beleza. Você já mandou aí? Mandou. Já compartilhou? Bota lá no site do curso direto, que eu libero aqui. Pode liberar. Mas tá aparecendo. Aqui. Tá aí, ó. Deixa eu fazer logoff da minha conta. Não sei se eu preciso. Você fazer logoff? Acho que você consegue entrar ali, ó. Módulo 3 ali já. Tá agora a gente tem figurinha bonitinha, cara. A gente tá evoluindo aí o nível de beleza. Aí Newton, já tá aí baixar. Galera, não se assustem com esse preço de agora, porque vocês têm uma semana para ter 30% de desconto em cima disso. Então, já vou aproveitar que apareceu o preço ali, antes da galera chorar. 100% aí nas lágrimas. Não, mas esse preço normal já tá muito barato pela quantidade e a qualidade do conteúdo, né? Temos um voucher de 30% por 7 dias. Então você tem 7 dias para pegar 30% em cima desse valor, depois vai voltar igual o Fabiano faz. O Fabiano tem lá um tempinho com um valor mais baixo e depois fica alto, e você sabe que fica lá mesmo. E, lembrando, Newton gastou tá alto, né? Já tá horas e horas e horas da vida dele para gravar 10 horas de curso, foi aí pelo menos umas 40. Então sabe qual o valor hora do Newton, né? O cara tá lá na Bélgica. A qualidade desse treinamento tá muito alta. Então... que tá bem razoável aí para todo mundo. Aí, Edvaldo, se baixar aí, eu acho que aparece o... Deixa eu tirar aqui a Nani. Tá aí, ó. Aí, Newton, vai que é sua. Aí, Newton, acho que eu não tô te ouvindo, não. Se quiser aí falar um pouquinho de cada módulo. O Newton entrou em modo mudo. Acho que você tem que colocar ele na tela, Fabrício. Não, o mudo no microfone dele tá mudo aqui, ó. Deixa eu tirar. Entendi. Porque você tá compartilhando, ele não consegue falar. E aí? Aí, falou, tô ouvindo. Pô, aí, tô ouvindo. Travou tudo aqui na minha tela e aí eu tava... Depois voltou. Aí então, o Newton, falaram aí que o Logan já tá acabando a primeira aula. Show de bola, isso é bom. Então, temos ali o primeiro tópico, temos um tópico, na verdade esse módulo ele tem 9 tópicos, né? Primeiro a gente fala uma visão geral sobre o FCI, o que é o FCI, quais são as funcionalidades ou os recursos de alta disponibilidade que o SQL Server possui. A gente fala um pouquinho sobre alta disponibilidade, o conceito de alta disponibilidade. A gente entra na parte de as implementações mais comuns, né, de FCI, então cluster com um nó, cluster com 3 nós, múltiplas instâncias, bem no detalhe mesmo aí. Esse módulo aí tem 1h20, 1 hora e alguma coisa. 1h13. Depois disso, mas só um detalhe aqui, Newton, a gente falou... Oi? Só um detalhe que você falou aqui do... Não, volta lá. Feito poucos cortes, né? Por isso que... Não, pode falar, desculpa-te. Segue a vida aí. Ter feito poucos? Não, que eu ia comentar que você falou que fez uma sequência mais para ficar mais o troubleshooting e tudo mais, por isso que foi melhor não cortar os vídeos em vídeos menores, e aí a pessoa pode ir pausando e tudo mais, né? Isso. A ideia é o pessoal ir pausando, né? Teve as partes que eu acabei cortando, dentro do setup, às vezes tem parte que o setup demora 15 minutos para concluir. Fica ali aquela telinha rodando. Então, essas partes eu fui cortando. Mas, por exemplo, alguns erros que a gente ia encontrando durante a instalação, às vezes um parâmetro errado, essas coisas eu não cortei, né? Eu deixei lá.
Tem bastante troubleshooting ali na parte de instalação, principalmente na parte da instalação com o CSV, mas a ideia de deixar os troubleshooting é justamente também o pessoal ver como resolver algum determinado problema. Daquela parte de MSDTC, por exemplo, que é um tópico que está ali um dos últimos módulos ali, tem mais de 1h20 aí falando sobre MSDTC. Então, tem bastante... Acontece alguns erros, aquela parte Então, eu fui deixando os erros acontecerem e a gente foi resolvendo na medida que eles entendem para ensinar o pessoal a entender os erros e a tratar esses erros da forma adequada, entendeu? Mas isso é bom que ficou mais real, né? Ficou que a galera vai tentar fazer lá, provável que pode fazer a mesma coisa que você fez aí, ter o mesmo erro e tal. Quando você for instalar um cluster em produção, você vai encontrar erro, com certeza. Vai agregar. Então, aí depois a gente fala ali sobre multi-points. Então, eu entro no conceito de multi-points, quais são as grandes vantagens do uso do multi-points, como que o multi-point funciona. Eu mostro um modelo de uma implementação real, que eu utilizei um ambiente onde eu utilizei multi-points, era um ambiente com 2 instâncias, então eu fiz algumas solicitações dos discos, e aí eu mostrei como que esses discos foram solicitados, como que eles foram formatados, e depois a gente entra na parte do laboratório. Então, todos esses, tirando o módulo 1 aí, que é uma visão geral, então a parte de multi-points, tem a parte de conceito e tem a parte prática. A instalação utilizando multi-points, ali tem a parte de conceito, e é ali que a gente entra no contexto de onde que se baixa o SQL Server 2019, como que se baixa, aí eu fiz o download lá junto com o pessoal, mostrei como que se cria o ISO, como que coloca o ISO na máquina virtual, para ele aparecer lá dentro da máquina virtual como um disco do SQL Server, e aí a gente parte para parte de laboratório também, que é a instalação do SQL Server em cluster, que é a primeira instalação em cluster. Então, inclusive, como eu fiz 2 instalações em cluster, eu não fiz da mesma forma. Na primeira instalação, eu fiz a instalação tradicional, né, que eu explico também aí, que é você rodar o setup do SQL Server ali naquela parte da janelinha gráfica, você faz a primeira instalação no primeiro nó, depois você vai no segundo servidor e usa a opção do Add Node. Esse é o método mais tradicional de se instalar um SQL Server em cluster. Depois, na segunda instalação, eu quis mudar um pouco. Eu usei um outro método que a gente também aborda dentro aí do tópico, que é você preparar primeiro os nós do cluster. Então, você roda o setup em todos os nós, com a opção que nós chamamos de Prepared, né? Então, ele só prepara, ele só instala os binários, mas ele não tem a instalação ainda propriamente dita. E aí, depois que todos os nós estão preparados, você elege um nó como o seu nó principal e roda o setup mais uma vez com a opção de Completed, que é para completar. E nesse momento, ele já adiciona todos os nós do cluster dentro do cluster do SQL Server, né? E aí eu abordo aí a grande vantagem disso, porque assim, quando você tem um cluster com apenas 2 servidores, beleza, é facinho de você instalar, é rápido de você instalar, né? Você vai lá e roda o setup, add node no outro, já foi. Agora, quando você tem um cluster com 4, 6, 8 nós, você precisa rodar o setup do SQL Server em cada um dos servidores, né? Fica mais complicado. Você gasta muito tempo com isso. Então, com o modo de instalação mais avançado, onde você usa o modo de primeiro, você prepara todos os nós, e depois você roda um setup novamente só para adicionar todos os nós ao cluster, fica muito mais rápido. Inclusive, nesse método, eu utilizo o configurationfile.ini, que o SQL Server cria durante o próprio setup da primeira instalação. E aí, no segundo nó, eu uso o configuration.ini para preparar aquele nó também. Então, assim, a coisa acabou saindo um pouco daquele tradicional, que é só abrir a tela gráfica e clicar em Next, Next, entendeu? Então, a ideia é dar para o pessoal essa outra visão, né, para que eles possam, em caso de um ambiente um pouco mais complexo, com mais nós, eles saibam que, pô, existe uma outra opção que eu não preciso ficar aqui na frente da tela clicando no botãozinho e inserindo. Eu posso
colocar o setup para rodar à noite, quando eu chego de manhã, tá todos os nossos preparados, e aí ganhei muito tempo na minha implementação, entendeu? Top. Falei pra caramba agora. Top. Cara, eu fiquei bastante contente com o resultado. Eu espero que o pessoal goste também. Massa. Isso instalou o cluster, depois tem essa parte de validação. Isso daí, sempre Depois dá problema no disco aí, ainda não? Nessa parte de validação, eu falo um pouquinho do algumas pré-validações ou um checklist que você faz antes de instalar o SQL Server em cluster e um que você faz depois de instalar. Então, a gente olha, por exemplo, as configurações de Power Options do Windows, né, que é a parte de onde você configura o Windows para usar o modo... para não trabalhar com aquela configuração de consumo de energia... Isso, economizar energia na cafeteira, na geladeira, não no SQL, então, né? Tem algumas coisas básicas que você precisa checar, né? Configuração de energia do sistema operacional, configuração de memória do SQL Server, Maxdop, né? Então, eu abordo alguns tópicos antes e eu abordo alguns tópicos depois. Inclusive, em alguns tópicos depois, eu uso uma Story Procedure que o time da Microsoft, o SQL Tiger Team, disponibiliza lá no GitHub deles, que talvez até alguém já tenha utilizado, que é o SQL Check, né? Então, é uma ferramenta... Hoje eles transformaram isso em uma Story Procedure, mas há algum tempo atrás ela era apenas um script, né? Então, ele acaba fazendo uma grande validação de boas práticas de configuração de Instant File Initialization, configuração dos Power Options, configuração de Maxdop. Inclusive, ele recomenda, de acordo com a quantidade de CPU que você tem, ele já recomenda para você qual que é o recomendado. Então, eu tenho uma máquina com 16 processadores, né, que muitas das vezes, quando a gente faz uma instalação, a gente deixa aquilo no zero, e aí você vai saber que não deveria estar no zero quando o problema com o paralelismo acontece, né? Então, eu acabo utilizando esse BP Check, mostro para o pessoal como que faz o download disso lá no site do GitHub da Microsoft, e a gente vai ali navegando nos resultados e vai vendo como que a gente implementa aquilo no Windows, entendeu? A parte de formatação de discos em 64K, a parte de configuração de memória, que é outro também que muitas das vezes o pessoal acaba esquecendo, né? Vai na instalação e deixa lá o SQL Server consumindo toda a memória. Então, a gente acaba entrando em umas boas práticas pós-instalação, entendeu? Acho que o pessoal vai gostar disso daí também. Muita gente acaba não sabendo que a Microsoft disponibiliza esse tipo de ferramenta que cobre muito, mas muito tipo de boas práticas, inclusive não só de instalação, né? Se você tem lá um database ou mais, ele acaba indo na parte de performance tuning, indexação, miss-index, um monte de coisa, entendeu? Show! Depois a gente entra um pouquinho na parte de dependências, né? Eu falo bastante sobre dependências, que é o fato assim, de você instalar o SQL Server e garantir que, por exemplo, o SQL Server possui dependência com relação aos discos, isso quando usando multipoints, porque com o CSV não existe mais a questão de dependência de disco, né? Aí eu mostro para o pessoal como é que usa o Dependency Report, que é uma funcionalidade que existe lá no Cluster Manager, que ele pode executar e ver de forma gráfica como que estão as dependências dos recursos dentro do cluster. Então, se eu tenho o recurso do SQL Server dependendo do nome, dependendo do IP, dependendo dos discos, se eu tenho o agent com alguma dependência. Então, essa parte de dependência também a gente fala bastante. Eu dou, de certa forma, uma dica para o pessoal para tomar muito cuidado, porque às vezes você deixa recursos dependentes, quando, na verdade, ele acaba afetando muito, ele acaba afetando o grupo como um todo, né? Quando você tem ali um determinado recurso, você pode
selecionar se aquele recurso afeta ou não o grupo, né? E é muito comum, às vezes, a gente deixar o agent, né, afetando o grupo, quando muitas das vezes o agent acaba não sendo tão importante, ou seja, ele é importante, mas ele não precisaria... não para fazer derrubar o SQL, né? Exato, não precisaria afetar o failover da minha instância, né? Então, a gente acaba falando bastante sobre isso nessa parte de dependência. Então, o módulo ficou bem bacana também. Depois tem a instalação com CSV, né? Que eu faço... Esse tópico aí eu acabei quebrando ele em dois, porque senão ele ia ficar muito grande. Então, tem uma parte ali onde eu faço uma introdução sobre o CSV, e aí eu tenho um laboratório, que é onde eu mostro como que o CSV funciona, né? Mostro ele funcionando na prática. A gente na verdade, eu montei um outro laboratório, então eu jogo carga em cima do SQL Server, bastante carga de leitura, e aí eu provoco a perda dos discos por uma instância, né? Para o pessoal poder ver o efeito do CSV, né? Porque o CSV, a gente vai ver aqui nesse módulo, que quando você tem uma implementação de SQL Server em cluster usando Cluster Shared Volume, um dos grandes problemas do SQL Server em cluster é os discos, né? E com o CSV, o SQL Server não tem mais dependência de disco. Então, quando eu tenho um nó que perde um acesso ao disco, todo o I/O gerado em cima daquela instância que está naquele servidor é redirecionado pela placa de rede para um outro nó do cluster. Então, eu mostro isso funcionando, como que é feita essa configuração, como que a gente configura o CSV, o que acontece quando um dos nós perde o disco. Então, ficou um modo muito bacana também. E é nessa instalação aí que eu utilizo a outra metodologia de... O pessoal tem usado muito CSV na prática, no mercado aí, vocês dois? O que vocês acham? Eu não tenho visto muito. Eu não sei se o pessoal... Não é uma tecnologia nova. O CSV no SQL Server já está desde o SQL Server 2014, né? Eu acho que o CSV é aquele tipo de feature fantástica que veio e não pegou. Tipo o Resource Governor e algumas outras. Eu já fiz alguns laboratórios, estudei o conceito, mas em produção, se não me engano, eu já coloquei uma vez, a gente já trabalhou uma vez, eu trabalhava até aí ainda no Brasil, mas aqui eu nunca vi, nem se fala na possibilidade nas empresas que eu passei. Muitos DBAs nem conhecem isso. Eu queria só dar uma dica para o pessoal que for fazer o treinamento. Essa parte de instalação, validação, CSV, ou seja, o curso todo, monte seu laboratório e faça tudo que o Newton está fazendo no treinamento, nos vídeos, que cluster é uma das coisas, a maioria delas é assim, mas especificamente cluster, SQL Server em cluster, CSV, MSDTC, são coisas complexas que você só aprende fazendo. Você vai fazer, vai dar erro, da próxima vez que der aquele erro, você já sabe. Então, monte o laboratório, faça tudo certinho, para ficar bem fixado, que no final desse treinamento vai ter valido muito a pena. Sem dúvida nenhuma. É o que eu estava falando aí. Esse é um tipo de treinamento que não dá para ficar só assistindo o vídeo e não meter a mão na massa, entendeu? A pessoa tem que parar. Por isso que eu coloquei logo ali no primeiro tópico sobre instalação, eu coloquei lá como que o pessoal faz o download do SQL Server 2019, porque às vezes o cara fala assim, você está instalando, mas onde que você baixou isso, entendeu? Então, para não deixar que o pessoal fique na dúvida, eu mostrei como que faz o download do trial lá do SQL Server 2019, como que coloca ele na máquina virtual, e a ideia é que o pessoal realmente, assim, monte o laboratório. Se tiver dúvida sobre como montar as máquinas virtuais, manda um e-mail para a gente aí dentro da plataforma, e a gente mostra para vocês, vai mostrar os links, vai mostrar algum outro vídeo para vocês como fazendo isso, mas assim, é importante vocês não ficarem só no assistindo, né? É importante... E lembrando de novo que o livro deles, de 2014, é esse livro? Do 2014, É um passo a passo. A primeira vez que eu consegui montar um lab no meu notebook foi olhando o livro desses caras aí. Funcionou de primeiro o negócio. Não, o livro, a gente entra nesse contexto de configurar o Hyper-V no Windows 10, de criar uma máquina virtual no Hyper-V, né?
de montar toda a parte de rede virtual no Hyper-V. Aqui eu não entro nesse conceito, eu estou entendendo que a pessoa já tem uma máquina virtual. Eu mostro aqui, por exemplo, como validar as redes. Por exemplo, se as máquinas estão pingando, se os espelhos estão certos. Eu entro no contexto de validar o bind das placas de rede. Acho que a gente tem aí no tópico da primeira instalação, porque é um tópico muito importante. Às vezes você tem várias placas de rede na máquina e a ordem de binding dela é diferenciada. Então, o próprio setup do cluster valida isso. Então, você precisa garantir isso. Então, eu mostro tudo isso, essa parte de garantir que os nós estão se comunicando, que se estão se comunicando pela placa de rede correta. Então, nesse contexto todo, a gente entra. Mas não de criar uma máquina virtual com Windows, entendeu? Mas, se o pessoal tiver dúvida sobre isso, manda um e-mail para a gente aí na plataforma e a gente mostra para vocês aí possíveis vídeos. Tenta direcionar de alguma forma, né? Acho que o Rodrigo já postou uma vez como tentar montar isso no Azure, algum post dele lá. Aí o Logan já tinha perguntado de hardware e agora veio outra pergunta. 8 GB de memória eu acho que é suficiente para testar isso aí. Sim, super, mais do que suficiente. Antigamente eu não tinha isso, eu lembro que eu montei na época. Você colocando aí 1 GB de memória para cada 1 GB máquina, para cada VM, não vai ser workload só para testar a funcionalidade é o suficiente. Exato. E outra aí você vai precisar de 3 máquinas, né? Uma para o Domain Controller, né? Uma para o nó 1 do cluster, outra para o nó 2. Então, depois que o Domain Controller estiver criado e configurado, você pode baixar ele para 512 megas ali, porque você não vai fazer mais nada nele, ele só está ali, na verdade, para fazer a sua autenticação mesmo dos usuários e criar as contas de computador. Mas, assim, se tiverem dúvidas, manda e-mail para a gente manda um link de alguém configurando o Active Directory, Windows, como criar as máquinas virtuais, tudo isso daí. O importante é o pessoal... Ou compra o livro do Newton. Ou compra o livro também, no livro tem tudo isso aí. Aí perguntaram se você vai abordar XLSX também, como criar um cluster. O cara se inspirou no Edivaldo nessa piada aí, né? Tá vendo o Edivaldo ali, já começa a trabalhar. Só falar que ele é um excelente aluno, ele já veio com piadinha, tá vendo? O cara já tá em casa, né? Já tá em casa. Bom, show de bola. Bom, aí depois tem a parte do MSDTC, que é um outro ponto também bastante crítico, quando se usa ambientes em cluster e você tem transações distribuídas. Então, muita gente não sabe, mas quando você usa linked servers, né, você acaba já implicitamente abrindo uma transação distribuída. Por quê? O SQL Server precisa garantir de alguma forma que o que você está fazendo lá no outro nó é concluído com sucesso para fazer o commit no nó que startou aquela transação, né? Então, a gente entra no contexto de como o MSDTC funciona, qual é a melhor configuração, dependendo do seu ambiente, quais são os possíveis tipos de implementação. Então, você tem... Agora, a partir do Windows 2008, você pode ter um ambiente cluster utilizando o MSDTC local em cada máquina, né? Só que, assim, você tem várias possibilidades, que é o MSDTC local em cada máquina. Você pode criar um grupo de MSDTC apenas. Você pode criar vários grupos. Você pode criar vários grupos. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vamos sim. Tá. Você pode criar vários grupos e fazer um mapeamento de um determinado MSDTC com uma determinada instância de SQL Server. Você pode criar o MSDTC dentro do próprio grupo de SQL Server. Então, a gente entra no contexto de cada uma dessas possíveis possibilidades, quais as vantagens de cada uma delas e qual que é a melhor, e qual que é, na verdade, a recomendada pela Microsoft hoje, né? Então, é um tópico também bastante completo, e aí tem alguns troubleshootings, eu acabo abordando a parte de configuração de segurança do MSDTC, porque às vezes o pessoal instala o MSDTC, na verdade, ele já é instalado no próprio sistema operacional, né? No passado, ele até era instalado por SQL Server, mas a partir de 2008, ele já está lá no sistema operacional. Então, se você não configura ele no cluster e você abre a utilização distribuída, ele vai funcionar, se configurado, né? Mas aí a gente entra nessa parte de configuração e a gente aborda as possíveis utilização
do MSDTC em cluster. Ficou bem legal também esse tópico aí, acho que o pessoal vai gostar também. Esse é um assunto meio cabuloso aí para os DBAs, que com falta de material, português e tal, vai ser legal ter esse... Acho que ele foi criado lá em 1900 antigamente, nunca mais foi atualizado documentação de nada e é muito complexo. É bom ter mas essa é legal. Visão do Newton aí, são 2 horas de MSDTC, então tem coisa boa aí, hein? Em 2 horas, cara, eu nem vi que tinha mais, tinha menos, meu. Dá para fazer um treinamento só de MSDTC separado ainda. Só esse treinamento aí já vale o valor do curso sem desconto e ainda vender isso aí para a Microsoft, já que eles não liberam nada lá de MSDTC. A gente entra na parte dos requisitos de configuração, então o pessoal garantir a configuração de segurança, garantir SPN nas máquinas. A gente fala bastante sobre SPN, que é uma coisa que é desconhecida para muita gente, né? O pessoal vai utilizar linked server, tem Anonymous Logon, uma das mensagens mais comuns da utilização de linked server, né? Anonymous Logon. E o cara, mas por que está me dando Anonymous Logon? Por que eu estou recebendo uma mensagem de erro do SSPI cannot generate SSPI context, também muito comum em uso de linked server. Tudo isso está relacionado com configurações de SPN, às vezes o MSDTC mal configurado, né? Às vezes as contas de computador e a conta de serviço da SQL Server não estão com a opção de Cluster Delegation habilitada, e a gente aborda tudo isso aí. Por isso que ficou mais de 2 horas, né? A gente vai bem no detalhe mesmo. Show! Precisávamos de uma aula de MSDTC em português ainda. Top. É verdade. Eu lembro que o Marcelo, quando a gente trabalhava no banco, nós tínhamos muito problema de MSDTC, e um dos mais complicados que a gente pegou uma época, utilizando máquina virtual, era o CID das máquinas eram iguais. E para descobrir que o CID das máquinas eram iguais, entendeu? A gente acabou usando algumas ferramentinhas, como o DTC Tester, o DTC Ping e tal, mas é muito comum em ambiente virtualizado, o pessoal vai copiando máquina virtual e não gera um CID novo. E aí, quando você vai usar cluster, ou você vai usar MSDTC, configurar MSDTC, as máquinas com o mesmo CID, é problema na certa. Entendeu? Top. Show. Bom, e aí depois a gente vai para a parte de instalação de cumulativos updates, que para muitos DBAs também ainda é assim, meio na dúvida, né? Como que eu instalo? Eu instalo no nó principal, eu instalo com o SQL Server online, eu instalo na máquina onde o SQL Server está ativo. Quando eu instalo um cumulativo update 10, eu preciso instalar o cumulativo update 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É muito comum ter dúvidas assim. Então, eu abordo também bastante aí sobre essa parte de instalação de cumulativos updates. O Service Pack, na verdade, eu falo aí que no SQL Server acabou o Service Pack, né? Não existe mais Service Pack. Então, tudo agora é só cumulativo update. Então, a gente aborda esse ponto, qual a melhor estratégia de instalação, como se instalar o cumulativo update em um cluster com 3 nós ou 2 nós, né? Garantir tentar buscar a menor indisponibilidade possível e qual seria a estratégia melhor de se aplicar. Também ficou um módulo bem bacana e acho que o conteúdo ficou legal. O pessoal também vai gostar disso daí, tá? Para fechar, troubleshoot básico, além dos outros troubleshoots, você já deu nos outros capítulos, vamos dizer assim, né? Mas esse troubleshoot aí, nós vamos ter um módulo aí mais específico de troubleshoot, né? Então, esse troubleshooting é dar o caminho das pedras durante um troubleshoot em cluster, porque muitas das vezes, eu até falo no módulo, né? O pessoal instala um cluster e tá tudo funcionando, beleza. Quando dá um failover, e ele precisa identificar por que o failover aconteceu, ele não sabe por onde que ele começa. E agora, como que eu vou fazer um troubleshooting disso? Então, a ideia aí foi mostrar o caminho das pedras, né? Mostrar que ele pode utilizar alguns recursos que ele pode utilizar do próprio log da SQL, algumas Extended Events, ele pode usar lá os próprios Extended Events que o SQL Server já gera dentro do diretório de log, como que ele pode usar essas Extended Events, como que ele pode fazer um misto de Event Viewers, né? Application, System,
para tentar identificar a causa dos problemas. E aí, nesse troubleshoot básico, eu simulo também a perda de um disco do SQL Server, para poder causar uma falha. E aí eu vou abordando como que a gente vai procurar dentro dos erros logs daquela mensagem de erro, entendeu? Não tem aí um laboratório prático disso, né? Mas eu fui colocando algumas imagens e a gente foi entrando no detalhe do problema. E a ideia foi assim, eu causei uma falha de disco e a gente saiu fazendo um troubleshoot daquilo para identificar aquele problema, entendeu? Ficou um modo bacaninha também, mas assim, caminho das pedras, porque uma coisa mais avançada, a gente vai ter um módulo específico para isso, tá? Vai ter um módulo caveira, não vai? Caveira de troubleshoot, de classe. Vai ter um módulo específico para isso. Beleza, Nilton. Muito bem explicado. Ficou show, cara. Ficou tudo bacana. O Luiz Vitor está perguntando ali, ó, se tem algum case real que envolve alguns dos assuntos desse módulo. Na verdade, só na parte de multipoints que eu uso ali um exemplo de um ambiente real que eu já configurei, tá? Até porque nos outros módulos, por exemplo, instalação, não tem muito o que, né? Mas talvez ele perguntou um case para você falar aqui agora. Tipo, você acabou de falar do MSDTC, um case de um problema que você teve com o Marcelo e foi lá e resolveu. Entendeu? Pô, MSDTC é muito problemático, é muito chato, já foi, eu acho que agora tá mais tranquilo, mas assim, dá muito problema, máquinas virtualizadas com seed duplicado, né? Já teve algum problema na instalação que, sei lá, o cara da rede sacaneou, isso demorou muito tempo para descobrir? Ou não? Essa parte nunca agarrou tanto? Não, mas eu acho que assim, até porque é aí que entra o checklist, né? É aí que entra o checklist antes da instalação. Então, se você tem um bom checklist, você já sabe alguns pré-requisitos, por exemplo, eu tenho uma conta de domínio, qual é a conta de domínio que eu vou usar? Eu tenho as máquinas se comunicando pela placa de rede correta, eu tenho um comportamento administrativo entre todos os nós, entendeu? Então, com o checklist, você acaba, né, evitando muito isso daí. Um problema que acontece muito, e que, assim, é bastante comum de acontecer durante a instalação do SQL Server, é até uma coisa que a gente estava discutindo numa outra live nossa, é o fato de quem está instalando o SQL Server não tem permissão no AD para poder criar a conta de computador no Active Directory, né? É muito comum de acontecer isso. O cara está rodando o setup do SQL Server, de repente, pau na instalação. E aí ele precisa fazer um troubleshoot disso por quê? E aí, muitas das vezes, o problema está no fato, porque quando você instala um SQL Server em cluster, e a gente aborda isso aí no conteúdo também, o próprio setup vai até o Active Directory e cria uma conta de computador lá, certo? E para ele criar essa conta de computador lá, ele precisa, né, a conta do cluster, que já é um passo antes, que alguém teve que ir lá e instalar o cluster, certo? Se a pessoa que instalou o cluster não é um administrador de domínio, aquela conta de computador do cluster não vai ter todas as permissões necessárias para, durante o setup do SQL Server, criar a conta de computador do nome virtual do SQL Server, tá? Então, esse é um dos pontos mais comuns e a gente aborda isso aí, essa parte de permissionamento dentro do AD, se você não é um domain admin, quais são as permissões que a sua conta precisa ter para você conseguir rodar o setup com sucesso, né? Um outro tópico também, é um problema muito comum, acho que talvez entraria bastante ali no case que o Luiz está falando, né? Essa parte de instalação também, ela é chatinha. Você não precisa ser necessariamente um domain admin para instalar um SQL Server em cluster. Mas você precisa garantir que quem instalou, por exemplo, o cluster era um domain admin. E se ele não é um domain admin, ele precisa garantir que a conta de computador no Active Directory tenha as permissões necessárias para o setup da SQL Server conseguir criar a conta de computador da instância sendo instalada. Então, ainda está botando isso daí também.
Eu já vi tem empresa que não te dá o domain admin, porque o cara da infra tá doido, vou dar o domain admin pro DBA, mas aí você tem que pedir beleza então a conta aqui do cluster, do SQL ou a minha, tem que ter permissão de ir lá no seu AD e criar. Se uma das opções também, o Newton deve até aborda isso, né, que você pode pré-criar o objeto lá com o nome, depois você aponta para ele, deixar ele desabilitado, sei que tem tudo detalhado. Só eu queria dar uma palavrinha nessa pergunta do Luiz também. Como eu trabalhei bastante com cluster no banco, eu trabalhava aí no Brasil, já teve problema na instalação, que, igual você falou aí de instalação, não sei se você aborda ou não, a questão de instalação automatizada. Teve um caso que a gente estava... Oi? Eu uso o configuration file ali na instalação do CSV, né? Que é o exatamente. Mas assim, eu não uso ele no módulo, vamos dizer assim, background, tá? Sim, eu acabo deixando ele mostrando a telinha ali para o pessoal ver a telinha. Que não muda muito, na verdade, né? Você só vai chamar de uma forma diferente. A gente teve um caso de instalação que a gente estava com um tempo muito corrido e ia amanhecer o dia na virada da noite e não ia dar tempo de instalar instância por instância. E aí a gente fez que estava instalando um cluster com 8 nós e para fazer toda a instalação no EdgeNode a gente criou um monte de configuration file, criou os scripts para chamá-los e deixou lá rodando à noite. Fomos para casa e aí estava eu e um outro DBA que a gente combinou. Era meia-noite, eu olho às 2 da manhã, você olha às 4 e às 6 os dois olham. Então dava para a gente descansar aí umas 4 horas cada um. Chegou de manhã, às 7, 8 horas da manhã, estava tudo lá instalado bonitinho. E o MSDTC também já me deu bastante dor de cabeça com a questão que o Nilton falou de tamanho do log do MSDTC pequeno, que encheu, você tem que alterar as configurações, configuração de permissionamento, isso é tudo bem interessante aí de dar uma olhada. Eu já tive problema com a questão do log também, onde nós temos que colocar o log dele em 100 megabytes, lá no banco. Exatamente. Por padrão assim, 5, 2, alguma coisa assim, né? O padrão é 4. Exatamente, 4. E na grande maioria das vezes, eu acho que assim, muito dificilmente você precisa mudar. Você vai precisar mudar isso se você tem um ambiente com múltiplas instâncias, por exemplo, e você tem um grande volume de transações distribuídas, aí é possível que o 4 megabytes não vai ser... O ambiente bancário, financeiro, é muito propício a isso, né? O cara passa cartão ali, várias transações por segundo. Mas a gente, 4 mega para um ambiente com 2, 3 instâncias, uma transação distribuída ou outra, um uso de link de server ali no dia a dia, eu acho que você não precisa mexer nisso, né? Então, eu falo bastante do MSDTC, a gente entra na parte de configuração do MSDTC no Component Services, garantir quem é a instância de MSDTC padrão que o SQL Server usa, como que ele pode fazer o mapeamento de um determinado MSDTC com uma instância de SQL Server. Ficou bem legal. E essa questão aí que você falou da instalação automatizada, foi justamente pensando nesses ambientes assim, que o cara não pode ficar ali sentado, clicando. Imagina um ambiente com 4, 6 nós, né? Com o SQL Server 2008 para frente, a gente sabe que o setup você tem que rodar ele em cada um dos nós, né? Então você pode fazer o SQL Server, a instalação propriamente dita no primeiro nó, depois você tem que ir em todos os outros nós do cluster rodando com a opção do EdgeNode e vai adicionando aqueles nós num cluster que você já instalou lá na primeira instalação. Agora, quando você tem várias máquinas, você pode usar o configuration file e um outro método de instalação, né? Que você prepara todos os nós, você roda o setup em todas as máquinas, apenas com a opção de prepare. E nessa opção de prepare, ele somente instala os binários, né, do SQL Server. Depois que você concluiu tudo isso, e aí essa parte do prepare, você pode usar o configuration file para deixar isso rodando à noite. Então, você roda o configuration file lá em 6 máquinas, vai embora, quando você chega no dia seguinte, já está tudo preparado. Você roda o setup mais uma vez e já adiciona todos nós numa tacada só, né? Então, por isso que eu acabei abordando, como eu tinha 2 instalações para fazer, eu falei, vamos fazer diferente. Uma eu vou usar o modo tradicional e a outra eu vou usar esse modo que o setup da SQL chama de Advanced, né? Que é você poder usar o Prepare com o Complete, o Configuration File
e aí eu acho que ficou uma coisa mais completa e a gente mostra para o pessoal, olha, você tem também essa opção, você não precisa ficar sentado na frente da tela rodando o setup em 6 vezes ou 12 vezes, se for o caso, entendeu? Ficou bem legal. Top. Já temos aí um primeiro comprador aí. O pessoal tá querendo colocar o logo aí, ó. Eu acho que o Felipe vai gostar, cara. Eu acho assim, eu fiquei contente pra caramba com esse módulo aí, acho que foi bem bacana. Teve até coisas que eu acabei fazendo mais vezes, porque eu queria realmente que ficasse uma coisa bem, bem legal, né? E até por isso que eu deixei muitos troubleshoots aí no meio. O pessoal vai ver que às vezes o setup dava erro, aí eu mostro pro pessoal, né? Como que ele vai, quando você instala aquele server, onde que estão os logs da instalação, como que você dá uma olhada no log da instalação, onde você pode encontrar os erros durante o setup de forma mais fácil. Então, eu mostro para o pessoal também, de certa forma assim, olha, eu fiz a instalação, deu erro, como que eu posso fazer um troubleshooting no log de instalação do cluster? Então, nesse momento, o cluster em si ainda não existe, mas você tem todos os logs de instalação do SQL Server, que você pode ir lá, navegar nos arquivos TXT que o próprio setup gera, né? E aí você vai navegando e fazendo o troubleshoot disso. Então eu mostro para o pessoal também como que eles podem encontrar esses logs aí. A ideia é realmente assim, deixar o pessoal craque em instalação de SQL Server em cluster aí com esse módulo. Eu acho que eles vão ficar. Top. Se tiverem dúvidas, mandem lá na ferramentinha, tem lá dentro dos vídeos lá, tem uma partezinha que é um chatzinho, até pedir para o Edivaldo abrir aí, se ele conseguir. Posso continuar aprendendo ali, ó. O pessoal que tiver dúvida sobre como montar as máquinas virtuais no Hyper-V e não encontrar nada, se você for aí no Google ou no YouTube, você vai achar um monte de vídeo sobre isso, tá? Mas caso você não encontre, quer mandar uma mensagem pra gente, manda uma mensagem pra gente, a gente direciona aí para vocês isso, tá? Isso, é ali, ó, discussões ali, ó, onde o Edivaldo tá mostrando aí. Continuar aprendendo. Então você vai dentro dos vídeos lá, tem uma parte de discussões, coloca lá a sua pergunta, chega uma notificação pra gente, a gente vai dentro do possível. Discussões, e aqui você tem, ó. O mais rápido possível. Digite sua mensagem lá em cima. Ali, ó. Você pode botar uma imagem, se tiver um print aí de um erro. Beleza, senhores? E aí, se eu não me engano, quando você escreve aí, os outros alunos veem também, né? Para todo mundo se poder tirar benefício também da pergunta, isso, né? Aí todo mundo pode ser uma dúvida de todos. E aí que você pode adicionar uma URL, uma imagem, ou criar uma pesquisa, e quando você clica em compartilhar, e aí já vai lá para todo mundo, eu, o Newton, todo mundo vai ver aí, a gente consegue responder para vocês. Se eu não responder, todo mundo vai responder aí. Show! É isso, senhores. Tem aqui, Posso descompartilhar minha tela? Vou voltar aqui. Nossa, engasguei com água. Desculpa aí. Aí, ó. Falar que o Edivaldo vai gravar 15 horas no nosso módulo. Já é aí a fama de procrastinador, né? Então, de repente, lá no final do ano que vem, sai o próximo módulo aí. 15 horas é um curso separado. Não é? Então, o que eu vou ficar aí a cargo do próximo módulo, com a revisão dos demais. O que eu vou fazer é tentar seguir a linha do Newton, de detalhar o máximo possível o troubleshoot, instalação, para você entender exatamente cada um dos componentes, como é que funciona, exatamente, para chegar no final do módulo, sabendo realmente o que está fazendo e o que aprendeu, entendeu? Tá, temos 2 perguntinhas aqui, está quase fechando a nossa live. Módulo vai ter alguma coisa de backup? Talvez no Always On, fazer backup do log no secundário? Vai ter um curso só de backup, mas a parte que for relacionada ao OAG, sim, certamente. Onde é que você pode fazer backup, onde é que você não pode, mostrar exemplos do erro que dá ou não. Sim, com certeza. Beleza. Aí tem uma pergunta mais técnica aqui do Eduardo, de algum contador para monitorar o cluster. O Perfmon, tem alguma coisa lá?
Se lembra de cabeça assim? Cara, na verdade... Não usa muito, enfim. Na verdade, não tem diferença. A instalação clusterizada em si, tirando a forma de instalação, a parte de criação de um nome virtual, você ter um virtual e um IP que roda em cada uma das máquinas, a parte de computadores em si, ela é qualquer. Você não tem nenhum... pelo menos assim, você não tem nenhum contador diferenciado para um cluster em si, entendeu? Mas então você acaba olhando o padrão mesmo, que é CPU, ou você pode usar contadores para olhar a memória do SQL Server, se você tem paginação. Disco, principalmente, né? Qualquer. Disco, principalmente. Você pode ver a parte de memória, se você tem Great Pending Memory, essas coisas assim. Mas o fato de você ter uma instalação clusterizada, o que muda, na verdade, assim, do ponto de vista de funcionalidade, é uma instância de SQL Server. A grande diferença ela é uma instância que ela tem um nome, ela tem um IP. Então, ela não responde pelo mesmo nome e o mesmo IP da máquina, como uma instalação de standalone tradicional faz. Então, quando você instala um cluster, você precisa, como os requisitos, eu preciso ter um nome e o IP para usar nessa minha instalação. Então, quando você instala e você atribui esse nome, como ele é virtual, ele pode, em determinados momentos, estar sendo respondido por qualquer um dos nós físicos. Então, essa é a grande diferença de uma instalação clusterizada. Mas com relação a contadores de performance e funcionalidade de I/O, essas coisas, é uma instância que serve como outra qualquer, normal. Show. Exatamente. Se não me engano, o Catai fez uma série top, Eduardo, sobre Perfimon. Aí ele falou de disco, memória. Dá uma procurada, Fabrício Catai. Eu salvei no meu OneNote as descrições dele lá, os valores, e uso até hoje. O que tem aí no caso do cluster é que o Performance Monitor, quando o Event Viewer, na verdade, ele tem um Event Viewer que é exclusivo apenas do cluster. Então, quando você tem uma falha de recurso, como você vai, por exemplo, no System, no Application Log do Event Viewer, você tem lá um Cluster View, que as mensagens relacionadas com o cluster estão ali dentro. E você tem também o Cluster Log, né? Que a gente mostra, inclusive, aí na parte do troubleshooting básico, eu mostro como que você gera o Cluster Log, como que você abre o Cluster Log, a gente vê lá a falha do disco que aconteceu no erro log do cluster, né? Então, você acaba... O que tem dia mais é o Cluster Log, que te ajuda a ir um pouco mais a fundo em determinado problema, porque tem coisas que você acaba não no Application Log, no System Log, mas se você for no log do cluster, está lá, porque o problema que aconteceu é um problema relacionado com o cluster em si, uma falha de um nó, coisas assim que você pode encontrar dentro do Cluster Log. Então, nesse troubleshooting básico, eu falo desses caminhos aí que você pode ir, usar o Application, usar o System, usar o Cluster Log, usar o erro log da SQL Server, usar algumas DMVs não, algumas Extended Events, que na verdade já são geradas, né? Que quando você instala um SQL Server, você tem lá dentro do erro log dele, da pasta de erro log dele, você tem lá algumas Extended Events, dentre elas as Extended Events do SQL Diag, que é gerada pela SP Server Diagnostics. De tempos em tempos, a SP Server Diagnostics é executada e o output dela é jogado nessas Extended Events, que inclusive é utilizado pelo cluster para poder saber como que está a saúde do SQL Server, né? No passado, a gente tinha só aquele processo de isalive, lux alive que o cluster fazia, pingando o SQL Server para saber se o SQL Server estava online, estava respondendo na rede, mas agora não, a gente tem a SP Server Diagnostic que gera esse output dela de tempos em tempos, nessa DMV. Então, o cluster acaba considerando problemas com I/O, problemas com subsistema, com o próprio Query Processor, às vezes dump, né? Se você tem um número muito grande de dumps, isso também pode acabar disparando o processo de failover. Mas é isso daí. Show!
Então, você falando dessa parte de disco, o Fabiano está terminando de gravar um curso só de I/O internos que talvez ele vai indicar algum tipo de contador top lá pra gente também. Tudo de disco, a gente já mata aí com esse treinamento dele. E acaba, pelos problemas que eu já vi de cluster, a maioria do disco agarrando, ou o disco sai, o disco cai, fica lento, e o cluster não consegue chegar no storage e buff, cai. O always on também. Então, o disco é essencial aí para o nosso conhecimento. E aqui na parte do AG, o disco acaba sendo mais crítico ainda, né? Principalmente na secundária lá, né? Para fazer o hardening da transação na secundária, que pode te atrapalhar desse lado. Show! Aí já estão pedindo um post pro Eduardo. E é isso aí, galera. Uma sugestão aí, já tem o segundo ambiente que eu monto isso. O Perfmon, muitas vezes ele te ajuda bastante. O que eu faço eu costumo pegar vários contadores, os mais importantes, e você criar ali uma coleta que fica permanente rodando nos seus servidores de produção. E você pega uma área de storage, sei lá, 100 ou 200 GB, e você cria algo para rotacionar isso automaticamente. Então, o que for mais, você deixa lá o quente, o que for mais velho do que um mês, você pode compactar e guardar por 6 meses, e o arquivo compactado que for mais velho de 6 meses, você deleta. Isso é muito interessante, que às vezes até você vai abrir um chamado com a Microsoft, eles pedem alguns dados que no momento do problema você já vai ter ali para submeter para eles. É bem legal, se sempre que possível, é uma sugestão aí para vocês fazerem no ambiente de vocês. O Perfumon é bem leve, então é bem provável que não vai atrapalhar em nada. E tem muita gente que não sabe que o Perfumon dá para fazer isso, viu? Sim, sim. Mais alguma pergunta? A última para fechar? Nossa livezinha, ó, planejamento de 1h30, dessa vez deu certo. 1h30? Pô, ficou legal. Acabou um pouquinho antes, a outra a gente emendou mais de 2 horas, porque a galera estava na empolgação inicial do curso, começando. Depois da live aí, quem quiser jogar um FIFA, Edvaldo Castro SC, PSN. Show. Galera, últimas palavras aí então para a gente fechar a nossa live. Eu vou agradecer o Newton mais uma vez, o Edvaldo também, pela revisão do curso. Vamos misturar. Tempo dele aí de gravar isso aí pra gente. Querendo ou não, a gente vai aproveitar bem, o time PowerTine vai aproveitar bem esse curso dele. E espero aí que vocês de todas as empresas aí do Brasil também aproveitem. Eu acho que vale a pena, eu acho que vai valer a pena. De certa forma, o módulo em si, se você for ver pelo valor que foi colocado aí, né, não está caro, considerando que é um módulo que tem 10 horas e que aborda vários tópicos, né, importantes no ambiente cluster. Porque muitas das vezes, assim, eu costumo dizer que um dos problemas, às vezes, do SQL Server é que ele é muito fácil de instalar, né? Então, às vezes, sem conhecimento quase que nenhum, você vai lá e instala um SQL Server. Mas o difícil é você configurar ele de forma adequada, né? Então, o cluster em si, ele é muito chato no sentido assim, eu preciso ter DNS, eu preciso garantir que o DNS está fazendo a resolução de nome bacana, que eu não tenho problema com o IP, que eu não tenho problema com o nome, que eu não tenho problema em criar contas no Domain Controller. O MSDTC, eu preciso garantir que eu tenho Trusted Delegation, eu preciso de SPN para usar linked server, eu preciso configurar a propriedade de segurança do MSDTC. Então, instalar é muito fácil, mas fazer uma instalação com boas configurações e evitar problemas futuros é um dos grandes gargalos da coisa, é onde o bicho pega, né? Então, eu acho que com esse conteúdo aqui, o pessoal vai não só saber fazer a instalação, mas também garantir que tudo está configurado como se deve, entendeu? Esse foi o objetivo principal aí. Beleza. Primeiramente, agradecer 26 pessoas que estão assistindo aí. Sábado não é muito comum essas lives que vocês têm visto aí durante a semana, então obrigado por estarem aí com a gente. O Newton fez ele produziu um conteúdo excelente, a gente revisou, assistiu, o material está muito bom.
Para a gente, para ser sincero, seria mais fácil ter colocado tudo em um treinamento único, cobrava aí um valor mais alto de tudo, mas a gente não ia conseguir detalhar tudo tão bem detalhado como está sendo essa divisão por módulos. Então, tirando a questão de preço, realmente está muito barato, mas a qualidade do conteúdo em si, vocês viram aí nos primeiros 2 módulos, né, a gente teve um feedback bem legal, até do primeiro que foi, a gente lançou sem custo nenhum, porque era uma base importante para que você começasse, entrasse nessa linha, nessa jornada de alta disponibilidade. Então, com o detalhamento que a gente está dando para cada um dos módulos, se você for acompanhando tudo, você deve chegar no final de todos os módulos com conhecimento bem sólido, bem consistente do assunto alta disponibilidade e recuperação de desastres com SQL Server, Cluster e Always On Availability Groups. Então, vamos estudar. Se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em deixar lá no portal, que a gente vai responder, tanto eu, quanto o Marcelo, o Newton e o Fabrício. A gente gosta muito desse assunto, eu falo por mim, é o ponto que eu mais gosto do SQL Server, juntamente com o assunto de backup, que infelizmente é subjulgado aí, né? Então, é isso aí. Obrigado pela presença de todos e metam as caras e detonem esse treinamento aí. E o bom que daqui a 3 meses você entra no projeto de cluster, daqui a 1 ano o curso vai estar lá gravado, você pode voltar lá e rever tudo que você fez. Eu não vou falar uma última consideração, Nilton. Para sempre. É vitalício isso daí, Fabrício? Então, eu não vou falar que o curso fica para sempre, porque para sempre é muito longe, mas pelo menos 2, 3 anos está lá garantido que a plataforma vai estar lá viva. Se daqui a 4 anos ninguém mais quiser gravar curso na vida, ninguém mais quiser assistir curso, aí talvez esse curso não está lá. Mas enquanto existir a plataforma, vocês vão ter acesso a esse curso e a gente garante aí 2, 3 anos para vocês. Só um último detalhe, a gente está fazendo baseado no on-premises, mas a cloud está chegando e tudo mais. Eu estou terminando um projeto que eu estou trabalhando agora de fazer alta disponibilidade nos SQL Server Managed Instances com regiões diferentes. Então, no norte da Europa, e a gente tem uma instância na região que é o leste da Europa. E o que está fazendo a ponte ou a replicação entre isso? A Microsoft mesmo me falou que por trás dos panos ali é basicamente o conceito do Always On Availability Groups. Então, isso já ajuda muito você ter o conceito base aqui do on-premises que eles estão levando lá para a nuvem. Então, não é porque estamos no on-premises que vai ficar desatualizado. A base do que está lá rodando em background na nuvem também é o que a gente está aprendendo aqui. Até porque, assim, o que pode mudar é uma funcionalidade ou outra. Por exemplo, lá no Azure, você não é só você fazer a parte de instalação, mas você tem que configurar a parte do Azure também, né, para permitir que as máquinas cheguem no SQL Server. Mas, assim, uma vez que você tem essa base, né, de o que é o FCI, como que ele funciona, como que se instala, como configura o MSC, isso daqui você vai usar, inclusive, no Azure, porque você precisa instalar o SQL Server lá, você precisa configurar o MSDTC lá, né? Então, é um tipo de conhecimento que você acaba levando para você praticamente para a sua vida profissional toda, né? É verdade que eu acho que a partir da SQL Server 2008, inclusive, a parte de utilização de cluster ficou muito mais fácil e o pessoal começou a usar muito mais, né? Porque as aplicações começaram a ficar cada vez mais críticas, né? Hoje em dia, com o nosso mundo da internet, qualquer aplicação aí o cara quer 24/7. Se for um e-commerce, se for uma aplicação que está relacionada com acessos externos, então, né? Então, o cara precisa ter alguma forma de implementar uma alta disponibilidade lá. E aí a gente vê nesse modo que o FCI é uma delas, né? Show de bola. Fabiano, quem tem performance e não tem alta disponibilidade não precisa de nada. Se o banco cair, performance vale nada. Não dá para fazer pane, né? É isso aí. Até a salvação do mundo. Show aí, Fabiano. Então, já que você passou aí, o Newton acabou de inventar uma nova fórmula de treinamento aqui. Você vai ter que preparar uma prova
top aí, meteu um monte de questão, e quem acertar mais rápido ganha o livro do Newton. Ganha um próximo curso aí, no próximo treinamento seu. Pronto. Beleza? Pode se preparar para fazer Presente o próximo... do Newton para você. E pode se preparar para fazer o próximo módulo dele aí de 11 horas, porque de 10 já batemos. E o Newton bateu todos os recordes. Show! Isso aí, galera. Valeu, muito obrigado. Divirta-se. Lembrando da semana de desconto, né, Fabrício? Uma semana com 30% de desconto só para quem lá for mais rápido. Se você está aí no futuro, 8 dias depois desse dia de hoje, que é 11/7, sorry, perdeu. Isso aí. E Valeu, galera. Lembrando que daqui 45 dias, então, a gente vai fazer o levantamento para ver quem foi o primeiro colocado aí na prova de avaliação. E talvez já lançar o próximo módulo, né? E teoricamente, nossa amiga Edivaldo já teria que estar com tudo no gatilho aí para vocês. Sem pressão. A estrutura tá lá. Eu acho que está sendo legal esse ritmo que a gente está dando, porque o pessoal tem tempo para estudar os módulos anteriores com calma, entendeu? E se preparar para o módulo seguinte. Eu acho que tá legal esse ritmo. Show! O link já está lá no site. Se você entrar lá em cursos, ele aparece na primeira tela já, o curso mais recente lá, vai estar lá. Curso PowerTune, clica em todos os cursos, a gente ordenou lá para aparecer. Beleza, senhores? Muito obrigado. Bom domingo aí para vocês. Aproveitem o final de sábado e o domingão. Bom domingo aí para todos. Valeu. Valeu, galera. Fabiano, bom que você chegou só no final. Vai ter uma live do Fabiano, no dia 30 desse mês para lançar o curso dele, 30 ou 29. Vocês aparecem aí para mandar umas mensagens legais para ele aí também. Valeu. Falou, galera. Um abraço. Falou, galera. Um abraço.